Olá, meu povo, minhas queridas terapeutas, como é bom estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação imensa fazer parte deste grupo, desta comunidade, poder contribuir de alguma forma, né, com todas e aprender também, porque a nossa vida é um eterno aprendizado, não é verdade? Eu sou Helena Oliveira, terapeuta. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de mim, um pouquinho do meu trabalho com vocês. Eu vou estar falando sobre o atendimento ao cliente e a condução, né? Como conduzir uma sessão. Porque nós sabemos que atender as pessoas assim pela primeira vez é bem complicado, né? A gente não sabe o que que eu vou falar, o que que eu vou perguntar, o que vão perguntar para mim. Então a gente acaba ficando insegura. A primeira sessão é bastante complicada para nós quando estamos iniciando. Mas eu estou aqui para te pegar pela mão e te conduzir nessa caminhada. Mas para a gente começar a falar sobre a condução da sessão, primeiro a gente tem que falar sobre como estar para atender o nosso cliente. Porque primeiro a gente sabe que muitas pessoas falam, é egoísmo, falar do eu, o eu, né? Mas depende de como você vê o eu. E nós precisamos estar com o nosso eu preparados para poder conduzir outras situações, né? Se eu não estiver preparada, eu não vou poder ajudar o outro, né? Eu preciso estar de pé e bem para poder ajudar o outro a se levantar também e estar bem, não é verdade? Quando, quando eu comecei a minha jornada, eu também tinha muitas dificuldades, porque apesar do meu temperamento de não ter, eu não tenho problemas em falar. Para mim tá tudo bem. Eu não gosto muito de escrever, mas de falar eu gosto. E eu também tinha problemas assim, peraí, como é que eu vou chegar, né? Como é que eu vou chegar na pessoa? Como é que eu vou entrar no assunto? Mas como eu comecei a minha jornada bem lá atrás, mesmo sem saber, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha jornada. Eu fui uma pessoa que, quando eu era criança, eu tive muitos problemas com meu pai, sabe? A gente tinha muitas divergências. Então, eu era uma menina, né, muito decepcionada com meu pai. E eu cresci assim, né? E quando eu saí de casa foi por causa do meu pai, né? Eu fui morar com a minha tia e eu passei ao longo de muitos anos com isso comigo, sabe? Com essa falta, né? E muitas atitudes minhas eu fui entender depois que era a falta que eu tinha do meu pai, as diferenças que eu tinha com meu pai. E eu comecei então a pertencer a uns grupos, e ali eu compreendi que as coisas que eu passava era por causa da menina que sentia falta do pai, né? E outras situações também que eu passei quando criança. E ali eu comecei a minha busca porque eu queria ser diferente. Eu queria agir diferente, eu não queria ser daquele jeito. E uma época eu fui fazer parte de uma entidade, né, de uma igreja, e ali eu vi que eu tinha chances para isso. E eu comecei a fazer, porque era um lugar onde a preocupação deles era a família. Eles se preocupavam muito em tratar as famílias. E para mim isso foi um diferencial tremendo, porque outros lugares que eu tinha passado era tudo no geralzão, né? E eu não tive nenhum respaldo em outros lugares. E ali eu consegui ver que o foco era a família. E isso me entusiasmou e ali eu fiquei por muitos anos.
E eu participei de todos os tipos, né, que eles criavam ali, que eles obtinham de outros lugares, Universidade da Família e outras coisas mais. E eles então colocavam aquilo para a gente se curar, a cura da alma, a cura disso, a cura daquilo, né? É, casais, filhos, né? Então teve todo um processo. E eu entrava naquilo ali e ali eu me achava, eu me encontrava. Eu falava, tá falando comigo. Quando eu ouvia o palestrante, né? Eu dizia, poxa vida, tá falando comigo isso, né? E ali eu me curei de muitas coisas, muitas mesmo. E ali a gente tinha a oportunidade de se curar e de se preparar para ajudar outros a se curarem também. E eu achei aquilo maravilhoso. Então, todos os cursos que eu fazia de cura, cura interior, cura disso, cura daquilo, eu fazia para mim e depois eu entrava e fazia novamente para ser um facilitador, que era assim que era chamado, né? De facilitador, aquele que facilita, né, a vida do outro, que ajuda o outro a se curar também. E ali eu comecei já bem nova, né, a fazer isso. E eu amava quando a gente ia para os treinamentos, sabe, já de atender as pessoas ali, porque a gente fazia isso. E eu me maravilhei com isso desde aquela época. E eu fui fazendo isso e fiz parte disso por muitos anos, 10 anos, um pouco mais até. E ali dentro tive muitas outras oportunidades também de trabalhar com grupos de mulheres, né? Com adolescentes, né? Porque daí os pais chegavam e era gostoso, sabe? Quando as pessoas tinham você como referência, né? Quando acontecia alguma coisa com o filho, falava, procura a Helena, tal. Tinha um problema ali no casamento, estava com alguma situação, vai lá, fala com a Helena, tal. Então era muito bom fazer parte disso. E ali eu fui criando, sabe, uma expectativa maior. E de tantas coisas que eu passei no longo da minha vida, principalmente nesta área, sabe, de relacionamentos, né, que ainda tinha a ver ainda algumas raizinhas lá, né, com a minha convivência com meu pai, que depois que eu entendi, né, a gente passou a ter um relacionamento maravilhoso, né, eu consegui perdoar aquilo que estava dentro de mim, e a gente passou a ter um relacionamento maravilhoso com meu pai. Eu tive, assim, sabe, muitos anos de muitas coisas boas com meu pai, foi maravilhoso, tenho experiências magníficas com meu pai. Ele já se foi, mas assim, eu não sinto nada, eu só sinto saudade dos bons tempos, das boas coisas que a gente viveu. E nesse tempo, gente, eu comecei a ver, sabe, a vida das mulheres, tudo aquilo que eu já tinha passado também. Poxa, por que mulher tem que passar por isso, né? É sempre aquela pergunta que a gente se faz. Por que mulher tem que passar por isso? Por que a gente tem que sofrer tanto? A gente sofre com os pais, a gente sofre com o esposo, a gente sofre com os filhos. E é algo assim, sabe, universal. Para onde você vai, histórias que você ouve de todos os lugares do mundo, as mulheres passam por situações assim que são inaceitáveis. Mas a gente não vai querer explicar o porquê, né? Buscar essa resposta, porque tem que ser assim, a gente quer, mas não é por aí o caminho. Eu então passei sempre a buscar, e eu sempre fui de muita fé. Eu sempre falei muito com Deus, né? Sempre falei muito com Deus. E então eu procurava sempre me atualizar de coisas, né? Tudo que estava acontecendo para que eu pudesse ajudar as mulheres, porque o meu foco era só as mulheres. Porque para mim o sofrimento era só das mulheres.
Então, meu foco era as mulheres. Aí eu estava sempre procurando alguma coisa, aprender mais, tudo que eu via de vídeos tal. E à medida que a tecnologia foi melhorando, porque no meu tempo lá era bem mais escasso, né? Mas à medida que a tecnologia foi melhorando, foi criando situações, foi nos apresentando tantas oportunidades, eu aproveitei. Eu aproveitei. E um dia eu passando por uma situação assim bem difícil, eu fui falar com Deus. Mas, Senhor, por que que tem que ser assim, né? E quantas mulheres estão piores do que eu? Se eu já estou me sentindo assim, como as outras não estão se sentindo? E eu via notícias, sabe, assim, de situações, e eu falei, não pode isso continuar, tem que ter um jeito de mudar isso, de melhorar. E eu fazia muito o seguinte, eu tinha uma cachorra bem grande, dessas raças de caça, e eu à noite, porque eu não gosto de caminhada, essas coisas, eu sempre, né, fui meio assim com essas atividades físicas, mas eu aproveitei, sabe? É como diz, não é a gente que leva o cachorro para andar, é o cachorro que leva a gente. E no meu caso foi isso. Eu pegava a minha cachorra assim no anoitecer e ia caminhar. E aí eu ia falando com Deus, eu aproveitava aquilo, gente, era um momento mágico para mim. E eu ia falando com Deus, Senhor, tem que ter um jeito de ajudar, de fazer alguma coisa. E eu dizia, o Senhor conhece o meu coração e sabe que, para mim, eu gostaria de botar a mão numa mulher e tirar a dor dela, porque eu sei o que é sentir essas dores. Tem que ter um jeito da gente tirar essa dor da alma, né, dessas mulheres. E aquele dia eu falei muito, aquela noite, né? Eu falei muito com Deus. Andei longe, gente, fui muito longe, assim, à noite, num lugar bem meio deserto ainda, sabe? Mas eu me sentia assim meio protegida, né? Com aquela cachorra grandona. E naquela noite, daí eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho assim, é possível, sim, tocar em alguém e curar, sabe? Tive um sonho assim com muitos detalhes. E no outro dia eu acordei e eu falei, será, né? Aí eu fui voltar aquele sonho, fui buscando. Falei, Deus, será que não é coisa da minha cabeça, né? E daí aquela voz no sonho falava que tinha assim um jeito de tocar e curar a dor da alma. Eu falei, não, não é possível. Aí me deu aquele estalo assim, eu fui para o computador para assistir umas aulas, e daí passou ali, sabe, aquelas propagandas, né, no meio do vídeo, de um curso em São Paulo. E eu moro no Paraná, né, morava naquela época já também, que ia ter um curso em São Paulo de, de terapia quântica. Eu falei, o quê? Eu nunca tinha ouvido até então falar em terapia quântica, em energia quântica, essas coisas. A gente, naquela época, não se ligava nisso. Aí, aquilo me deu, sabe, um despertar. Aí eu cliquei em cima e fui pesquisar. Eu falei, meu Deus, não é que existe isso? E estava em cima da hora para começar o curso, sabe, para fazer as inscrições. E era caro, gente. Quando eu vi o valor, eu falei, Senhor, eu não vou dar conta, né? Porque eu estava assim num processo de trabalho por conta já, né? Mudando de profissão, porque eu mudei várias vezes de profissão, sabe? Porque a gente tem que experimentar de tudo. A minha profissão original é contabilidade, né? Lá em 80 e não sei quanto eu me formei em contabilidade. E essa sempre era a área que eu trabalhava, mas daí eu fui mudando, fui buscando outras coisas. E nessa época, então, eu estava trabalhando num clube de serviço, eu fazia o marketing do clube. E aquele valor lá do curso era um salário inteiro meu. Eu falei, se eu pagar o curso, eu vou pagar minhas despesas como? Né? E não tinha como fazer no cartão de crédito, porque eu não tinha cartão de crédito. Aí eu fui orar, eu falei, não, mas eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer.
Aí eu consegui, gente. Eu pedi, né, na empresa lá, tinha um colega meu, e eu conversei com ele e falei do curso. Eu falei, eu preciso fazer esse curso, né? Aí ele pegou e me ofereceu. Ele falou, Helena, eu posso te ajudar. Passa o meu cartão e daí a hora que você recebe, você me paga. Eu falei, beleza. Gente, ele me emprestou. E eu passei o cartão. E assim, nem pensei, eu só falei assim, ó, Deus, o Senhor proverá. O meu salário vai ser todo para o curso e o Senhor vai prover as minhas despesas. E eu embarquei para um final de semana, gente, eu fui para São Paulo. E no caminho eu fui falando com Deus, eu falei, porque eu sempre tive um problema sério de coluna, né, desde muito menina, porque é de família esse problema de coluna. E eu falei, se o Senhor me ajudar, se eu resolver o meu problema da coluna é porque é de verdade, então eu vou poder entrar com tudo. E eu fui. E foi um curso maravilhoso, gente, ali eu aprendi coisas naquele final de semana que, olha, foi tremendo. E eu voltei maravilhada. E fiz um teste. Sem querer eu fiz um teste. Eu tinha meu filho mais novo que morava comigo, né? E nesse final de semana ele aproveitou que eu fui fazer o curso e levou os amigos e fez a festinha em casa. E eu sempre fui muito rígida, né? Com certas coisas. E quando eu cheguei em casa, que eu vi aquela bagunça, e eu cheguei na segunda-feira de manhã, às 2 horas da tarde, eu tinha reunião no clube, e eu à noite dentro do ônibus, né? 2 noites, né? Uma noite para ir, outra noite para voltar e sem descanso. E eu vi tudo aquilo, eu falei, eu não acredito. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para ele e falar: "Você tá louco? O que que você fez?", sabe? Mas aí de repente me caiu a ficha de tudo aquilo que eu tinha aprendido no curso. Eu falei: espera aí. Eu tenho que botar em prática o que eu aprendi. Eu preciso botar em prática o que eu aprendi". Falei: "Olha, filho, quando você chegar, deixa quieto. Quando você chegar em casa a gente conversa". E pensei comigo, meu Deus, eu vou fazer o básico, porque eu tenho que descansar, eu preciso dormir um pouquinho para mim ir para a reunião, né? Aí comecei a fazer uma coisa e fazer outra, e tirei tapete, lavei tapete. Gente, e daí eu lembro assim, peraí, a minha coluna? Porque antes eu fazia uma coisinha e tinha que ir lá me espichar para tudo entrar no lugar e voltar. Eu não conseguia cuidar da casa tudo de uma vez só, sem ter os períodos, né, de descanso para continuar, porque a minha coluna não aguentava. E eu fui fazendo tudo e não sentia nada. Daí eu comecei a rir sozinha. Eu ria e eu chorava. Eu falava, Deus, eu tô curada. Eu posso fazer tudo, eu posso fazer tudo. Eu falava com Deus, eu ria e chorava sozinha em casa. E, gente, eu fiz, arrumei tudo, sabe? Arrumei, fiz tudo que tinha que fazer, que eu falei que eu só ia dar uma ajeitada. Eu fiz tudo. Deixei a casa toda em ordem. Tomei um banho e não sentia nada. Comi alguma coisa e fui para minha reunião no horário, sabe? E eu me sentia outra pessoa, outra, assim, sabe? Era algo assim inacreditável. E ali então eu decidi. Eu falei, Deus, eu estou bem. O Senhor me deu aquilo que eu pedi, então eu vou fazer aquilo que eu me propus, de ajudar as pessoas. Aí eu decidi procurar um local e começar a atender as pessoas, sabe? Aplicar a terapia quântica. Consegui achar o local, gente, e comecei a atender. E teve umas pessoas mais próximas que falou que era loucura que eu estava fazendo. Só que assim, não foi só aquele curso que me levou a tomar atitude. Porque na realidade eu já fazia isso naqueles aprendizados lá de trás, como eu disse antes, de todas aquelas preparações que eu passei para cuidar de famílias, para cuidar de pessoas. Eu já tinha passado por esse processo, então eu já tinha uma experiência, né? Eu já tinha uma experiência. E ali eu comecei os meus atendimentos
E cada cliente, gente, que eu atendia, era assim uma experiência assim, olha, que não existe palavras para explicar aquela experiência. Você via a pessoa chegar ali e dizer assim: Helena, você é minha última esperança. Eu já passei por isso, eu passei por psicólogo, eu passei pelo psiquiatra, eu passei por tudo, e está acontecendo isso, isso. E a pessoa sabe contar a história dela ali, um resumo, né? Porque na terapia quântica, nesse método que eu utilizei, você não precisa falar nada, entendeu? Porque a própria energia é que conduz tudo, sabe? A sua energia, você tem que estar com a sua energia elevada, positiva. Se não for 100%, tem que ser 99%, não pode ser menos. Porque se a energia do outro está lá embaixo, a sua tem que estar em cima. Porque a dele tem que levantar. Porque se você não estiver bem preparado, é a sua que desce. Porque é mais fácil descer do que subir, né? Então, eu passei a fazer aqueles atendimentos, gente, tive muitas experiências. Muitas, muitas, muitas. E ali já na primeira sessão, eu pedi tanto assim a instrução que vem de Deus, como diz outros terapeutas, vem do universo, vem de onde você quiser, mas vem de algo superior. É algo que vem do nível superior que te mantém. Ali, só para vocês terem uma ideia, eu vou contar um pequeno detalhe que aconteceu com o cliente. Ele estava naquela fase já de suicídio, porque ele era aposentado, ele teve a mãe que tinha depressão, mas naquela época as pessoas não acreditavam, depressão era frescura, ninguém acreditava na depressão. E a família toda dela não acreditava. E um dia ela não aguentou e ela tirou a própria vida. E quase na frente dos filhos. E esse filho viu a mãe ali morta. E daí então eles passaram a acreditar que realmente ela estava com problema, mas daí já era tarde, né? E daí passaram-se os anos e ele na profissão dele, né? Que ele era bombeiro, ele também viu muitas pessoas vítimas do suicídio por depressão. E quando ele se aposentou, ele também começou no estágio da depressão. E aí ele lembrava da mãe. Nas crises dele, a mãe dele chamava ele via a mãe chamando ele, venha. E ele estava já, a família toda desesperada, sabe? Todos, a psicóloga lá dos bombeiros, tudo, já tinha atendido, tomava remédio. Ele não saía de casa mais. Ele não podia abrir a porta, que ele tinha medo, ele tinha pavor de sair da porta de casa. E para onde ele olhava, e à noite ele via a mãe chamando ele para vem. Então, quando ele me procurou, então expliquei tudo para ele, ele me contou esse resumo. Eu expliquei para ele como era o procedimento ali da quântica, né? Que no meu caso é o toque que cura, tá? Quantum touch, o toque que cura. Gente, eu comecei a sessão com essa pessoa e foi algo extraordinário. Na primeira sessão, quando ele foi embora, né? Umas 2 horas depois, ele me mandou um vídeo, ele caminhando com o cachorro. Né? Ele falou, ainda me chamou de doutora, né? Porque muitos chamam terapeuta de doutora. Eu consegui sair de casa, estou aqui passeando com o meu cachorro. Nossa, aquilo foi lindo. E na segunda sessão aconteceu algo, gente, tremendo. Enquanto eu trabalhava ali o toque na cabeça, porque a gente trabalha muito a cabeça, a mente, o subconsciente, né? Ele fez tudo o procedimento. E daí depois ele então me disse, ele falou, olha, eu consegui ver a minha mãe, eu estive com ela, e a minha mãe simplesmente me deu tchau. Ela passou numa carruagem
e foi me dando tchau. Ela não me chamou mais. Ela falou para mim ficar e foi dando tchau e foi embora. Gente, olha, até hoje quando eu lembro disso eu me arrepio. Foi algo extraordinário aquilo. Esse homem mudou a vida dele. Ele voltou, ele gostava de cantar, de tocar e tal, sabe? E por um tempo ele me mandava ainda os videozinhos dele, tocando com os amigos, tudo. Esse homem mudou a vida dele totalmente, totalmente, sabe? E até hoje, de vez em quando eu vejo alguma coisa lá no Face, sabe? E ele tá na vida dele normal, sabe? Uma bênção. Então, são coisas que dinheiro na face da terra não paga, sabe? E isso leva a gente a seguir adiante, que estamos no caminho certo. Então, a partir daí, eu fui me aprofundando. Aí chegou a época do Covid, gente. A época do Covid foi terrível, todos nós sabemos disso. Aí, então, o clube que eu trabalhava, que eu prestava serviço, fechou. Tivemos que cancelar nosso contrato. Aí não podia mais atender, né? Não podia mais atender, ambiente fechado e tal. Aí eu aproveitei esse tempo e fui para... Fechei, tive que fechar, né? Porque não podia mais atender, estava tudo proibido, e era até denunciado, né? Para a polícia e tal, e tal. Então, eu aproveitei e fui para o Rio Grande do Sul, que eu tinha uma situação para resolver lá. Eu tinha um imóvel para vender, eu falei, eu vou aproveitar e vou fazer isso. Fui para lá. E lá eu nunca deixei de assistir aulas, assistir muitos cursos online, eu fazia muitos cursos, tudo que aparecia ali, gente, da gratidão transforma, e isso e aquilo. Nossa, foram cursos assim excepcionais que só acrescentaram na minha vida. Aí lá no Rio Grande do Sul, também da mesma forma, eu ali assistindo, né, umas aulas, apareceu a propaganda de um curso de terapia de reprocessamento. Quando eu vi os detalhes daquele curso, ia ter o curso gratuito, né, que é aquele de umas horinhas para você experimentar. Quando eu fiz aquele mini curso ali, que eu vi o conteúdo, aquilo foi um toque para mim. Eu falei, é isso que eu preciso. Porque na terapia quântica, a pessoa não precisa falar nada. E você trata ela, gente. Ela é curada de tantas coisas que ela nem sabe que tem. E você sabe que o ser humano, ele quer saber, ele quer tocar, ele precisa de algo palpável, né, na maioria das vezes. Então eu falei, isso vem complementar o que eu já faço. Porque o reprocessar é importante. Porque eu via nos meus clientes que muitos tinham necessidade de falar e eles queriam compreender por que aquilo acontecia com ela, né? E na quântica você não tem que... Eu ainda explicava, porque eu gosto de explicar. Então, eu ainda explicava, né, comentava muitas coisas, sabe? Mas ali naquele curso de reprocessamento, aquilo era o complemento daquilo que eu já fazia. E eu amei aquilo. E eu, na hora, já me inscrevi. E eu fazia as aulas, gente. Eu nem comia direito. Eu queria fazer, eu queria ver. Quanto mais eu assistia às aulas, mais eu queria saber. E naquele processo de reprocessar, eu também me reprocessava. Gente, eu achava que eu já estava totalmente curada, mas ali eu vi que ainda tinha tanta coisinha, sabe? É aquilo que muitas vezes o nosso cliente chega e fala, não, é coisa sem importância. Cara, essas pequenitas coisas que a gente diz que não tem importância são as mais importantes. São as que mais faz diferença na nossa vida. E como faz? E ali nos reprocessamentos, eu me reprocessei ali, me auto-reprocessei, sabe? De coisinhas tão pequenas, mas que fizeram tanta diferença para mim. E eu amei todo o processo. Então, ali, eu concluí o meu curso, me aprimorei, passei 8 meses, né, lá no Rio Grande do Sul e voltei de novo para casa com tudo. Pronta, mais pronta do que nunca, pronta entre aspas, né? Que a gente sempre diz que sempre haverá algo
para a gente aprender, sempre. Mas naquele momento eu me sentia pronta. Agora, se eu já tinha visto coisas extraordinárias acontecendo naquela sessão de quântica, imagina essa de reprocessar. E dali, então, eu passei a ter mais atendimentos e mais atendimentos. Eu vi pessoas assim transformadas, pessoas chegarem chorando, arrasadas, gente, e na primeira sessão já, sabe, sair transformada, sair sorrindo, renovada. E ali também eu tive outras experiências, que daí eu fui mudando o meu jeito de trabalhar. Às vezes, no começo eu trabalhava com sessões individuais, aí depois eu já fui vendo a necessidade de trabalhar com pacote. E depois da terapia de reprocessamento, mais ainda. Porque na quântica, sabe, a pessoa, eu consigo passar uma energia que a pessoa ela não sofre tanto com as lembranças que ela tem ali durante o processo, entende? Então, existe esse mecanismo. E na terapia de reprocessamento, quando a pessoa, como eu sempre digo para os meus clientes, né, abriu o baú, agora vai sair tudo lá de dentro. Vai sair tudo, sabe? Aos pouquinhos, achei isso, achei. Quando a gente abre uma mala antiga, né? Nossa, essa foto de não sei quando, olha só essa aqui de não sei quando. Você começa a trazer, vai descobrindo coisas que estavam lá que você não lembrava, mas que estava guardado. Então, quando a gente abre o nosso baú aqui do subconsciente, a gente vê que tem muita coisa guardada. E aí eu comecei, então, a mudar a estratégia. Porque teve clientes que daí, poxa vida, Helena, eu fiquei pior do que eu estava. Né? Aí, então, eu já explicava, gente, desde a primeira sessão, a minha primeira consulta com o cliente já é nesse sentido. Eu vou explicar tudo, entendeu? Claro que tem detalhes que é seu, que é do terapeuta, entendeu? Você vai fazer um resumo do procedimento, né? De como você vai atendê-lo. Então, ali eu já explicava. O procedimento é esse, as técnicas, etc. É assim que eu vou te atender. Só que eu só trabalho com pacote, no mínimo 10 sessões, no mínimo. Porque quando a gente vai reprocessar, tem o cronológico, que dependendo da idade da pessoa, não tem condições de você fazer em 2, 3 sessões. Se a pessoa tem lá 40 anos, 50 anos, você vai querer fazer todo o processo ali em 3 sessões? Não tem condições. Se for uma criança, dá. Mas se for um adulto, não dá. Então, no mínimo 10 sessões. Pela minha experiência, eu já sabia o tempo. No mínimo 10 sessões para a gente ter um resultado. Aí eu já explicava por que eu faço o pacote. Porque quando a gente abrir o baú ali, que você voltar, que você vai lembrar de coisas que doeu, que machucou, que tá aí, ó, as consequências já no corpo físico, inclusive. Você vai querer desistir. Porque a pior coisa é você lembrar de coisa ruim. Você volta ali, naquela cena. Você passa a sentir aquilo como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, isso vai doer. Por que eu vou mexer no que está quieto? É o que muitas pessoas dizem. Por que eu vou mexer no que está quieto? Deixa lá a vida que segue. Só que a vida que segue, gente, ela não segue bem. Ela não segue, não tem como seguir bem com tanta dor na alma. Não tem. Então, eu já explicava tudo. Então, o primeiro contato com o cliente é muito importante a gente já deixar tudo claro. Isso mostra para o cliente o teu conhecimento, a tua segurança, porque ela vai falar, não, essa pessoa entende, ela sabe o que ela está falando, então eu posso confiar. É nesse primeiro contato que você conquista a confiança do seu cliente. E para isso você tem que ter conhecimento, saber o que está falando, saber o que você está falando. Porque se você tiver dúvida na explicação, ali já vai gerar uma insegurança. Porque a pessoa já está cheia de problemas, cheia de dores. Aí se ela chega para uma pessoa que, sabe, que vacila um pouco, ela fala, eu vou falar alguma coisa?
Eu vou abrir o meu coração para essa pessoa? Vou falar da minha intimidade para essa pessoa? Não. Ali a pessoa já vai recuar. Entendeu? Então, é importante você mostrar conhecimento, né, naquilo que você está fazendo e explica como funciona. 10 sessões, no meu caso, tá? No meu caso, cada um escolhe o que é melhor para você, cada um, porque as regiões são diferentes, né? As pessoas são diferentes, os estados, os costumes são diferentes, então é importante você levar isso em conta também, né? Então, no meu caso, era assim que eu via a situação. Olha, você vai ter dias que você vai reprocessar, você vai lembrar de coisas que vai te doer. E outra coisa, quando você começa o tratamento, você não para mais. Você não precisa estar aqui na sessão com o terapeuta para você se lembrar de coisas que estava lá guardadinho, escondidinho e que te traz dor, que é um gatilho na tua vida. Então você vai estar tomando banho e você vai lembrar de uma situação, porque isso aconteceu com clientes meus, de terminar o banho, gente, e me mandar mensagem: Helena, eu não posso esperar a próxima sessão, eu preciso te falar isso agora. Eu estava tomando banho e eu lembrei que aconteceu isso, isso e isso comigo. Agora eu estou entendendo por que eu senti aquilo, era por causa disso, sabe? Então, quando você começa a trabalhar com o cliente, não tem horas para ele lembrar das coisas. Então, isso eu já vou explicando, ó. Vai ter momentos que você vai lembrar de tal situação, tal, e vai ter horas que você vai querer desistir de tudo, dependendo daquilo que você lembra, né? Você vai querer desistir, não, vou deixar quieto isso e vou seguir em frente. E daí o que vai acontecer? Você vai falar que o método não funciona, que terapeuta não ajuda ninguém e tal, porque você abandonou na metade do caminho. E o processo, gente, tem que ser completo. Eu tenho vídeo, inclusive, que fala sobre o processo, que as pessoas, elas não querem viver o processo. E tudo na nossa vida, todas as áreas da nossa vida, existe um processo, né? E no meu vídeo, inclusive, eu falo que até os milagres de Jesus tinham um processo. Se você é um conhecedor da Bíblia, porque é outra coisa muito importante, tá, gente? A leitura. Vários tipos de leituras, né? Isso nos ajuda muito a ajudar outras pessoas, a leitura, né? E a Bíblia, quem lê a Bíblia também sabe, até os milagres de Jesus, nos milagres, existia um processo. Tinha um processo. O cego, olha, vai lá, passa uma laminha no olho, depois você vai lá, lava e tarantandã, e depois volta aqui. Não era assim, estalou o dedo e curou. O milagre aconteceu, não. Só que as pessoas não querem viver o processo. E é por isso, gente, que hoje está mais difícil do que nunca cuidar das pessoas, porque as pessoas elas querem chegar e colocar para você a situação dela e sair dali com o problema resolvido, igual um clique no celular. As pessoas não conseguem nem ouvir um áudio se não adiantar ali no ponto 2, rapidinho, porque elas querem tudo rápido, elas não querem viver o processo. E terapia é um processo, não tem como fugir dele, né? Então eu sempre explico isso para o cliente: é um processo, porque é você que tem a cura dentro de você. Você já tem a cura dentro de você. Você só não consegue ver devido à dor que você está passando, né? A dor não nos deixa ver. Então, eu estou aqui para te ajudar a ver essa dor. Eu estou aqui para te mostrar esse caminho, né? Então, no primeiro contato com o seu cliente, você vai mostrar essas situações, o como é importante. Tá? Você vai passar por esses passos. Você vai se sentir assim. Vai ter dias que você vai estar triste, vai querer desistir de tudo. Mas aí eu vou estar aqui, ó, para te segurar pela mão e caminhar junto com você. É assim o processo. Vamos caminhar juntos. Então, esse primeiro contato com o cliente é importante colocar todas essas situações,
porque ela vai passar por períodos difíceis, porque ela vai passar por momentos de querer desistir de tudo. E é por isso que existe o pacote. Porque se você já pagou as suas 10 sessões, você vai nem que seja por obrigação. Igual ir na academia. Se você pagar o mês inteiro, você se vê obrigada. Se você assinou um contrato e pagou, gente, você vai por obrigação e vai ser bênção para você. Mas se você pagar só por cada ida lá, você não vai. Você vai uma vez, 2 vezes, vai falar: não, hoje eu não aguento, tô doída, eu não quero saber, não vou, não vou. E a terapia é desse jeitinho. Ah, não, foi muito ruim passar por aquilo tudo, e ter que repetir aquilo, e ter que isso. Não, eu não vou. Entendeu? E as pessoas desistem. E depois, quando alguém pergunta: ai, você foi lá na fulana, na terapeuta, como é que foi? Ah, não. É perda de tempo, gente. Meu Deus, não vale a pena, não. Sabe? E tira outras pessoas do caminho de ser curadas. Então, no meu ponto de vista, é assim. Fez o pacote? Bom, já que eu vou lá. Aí, quando a pessoa se dá conta, gente, ela vê o resultado. Sabe? Ela começa a ver o resultado. Aí ela fala: ainda bem que eu não desisti. E te agradece. Ainda bem que você não me deixou desistir. Sabe? Eu falo isso tudo por experiência própria. Hoje, nessa aula, eu estou te falando tudo que eu vivi. E no decorrer das aulas, nas nossas mentorias, tudo que eu disser para você, você pode ter certeza que foi algo que eu vivi. Não é que eu ouvi falar, não é? É tudo que eu vivi. É a minha experiência de vida, sabe, pessoal e de vida profissional. É coisas que eu tenho como provar, porque eu sou a prova viva de tudo isso. Sabe? Como a gente sempre diz, quando a gente passa, a gente entende. Não tem como você compreender alguém se você nunca passou por isso, né? E por isso a importância do conhecimento, porque daí você faz a junção da sua experiência de vida e da teoria que você aprende nos cursos. Porque não dá para você trabalhar só com um ou só com o outro. Você precisa, além da sua experiência de vida, você tem que ter a teoria, você tem que conhecer normas, né? Então é necessário. Quando junta as duas coisas, gente, ninguém te segura, nada te segura. Por isso, ser terapeuta não é só fazer um cursinho de teorias. Não, não é. É muito mais, vai muito além. E quando a gente ouve dizer, né? Poxa vida, qualquer um pode ser terapeuta. Não é verdade. Ao mesmo tempo, é verdade. Conseguiu entender isso? É verdade, não é? É verdade que qualquer um pode ser, desde que se prepare. Se você se preparar, você pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, sabe? Não adianta falar: ah, qualquer um pode ser piloto de avião. Qualquer um pode ser piloto de avião, gente? Claro que pode. Mas você tem que estar preparado. Você tem medo de altura? Então você já não pode ser piloto de avião, certo? Se você tiver medo de altura, você já não pode. E se você não se preparar, porque para você, ou para um piloto chegar num ponto para pegar um avião, né, ele vai passar por tantos cursos, por tantas aulas teóricas, práticas, ele vai estar ali no simulador, gente. Ele já não pode, na aula prática, pegar um avião lá de verdade para levantar voo. Ele vai para o simulador. Então, qualquer pessoa pode ser piloto? Pode, mas tem que estar muito bem preparado antes de pegar um avião e botar passageiro dentro e levantar voo. E nós, como terapeutas, também. Qualquer uma pode ser terapeuta? Pode. Mas primeiro você tem que se preparar, se curar. Porque, gente, doente não pode cuidar de doente. Não. Uma pessoa ferida não pode cuidar da outra ferida. Se você não conseguiu tratar a sua, como você vai ajudar alguém a tratar a ferida dela? Para você tratar a ferida dela, você tem que conhecer o remédio.
E como é que você conhece o remédio e não curou a sua primeiro? Primeiro você cura a sua ferida. Para você, então, passar o remédio na ferida do outro. Então, nós terapeutas precisamos estar preparados. Se você é um terapeuta, a primeira pergunta para você, se você está preparada. Se você ainda se dói por alguma coisa, se uma pessoa falar algo e aquilo te mexer com você, te deixar incomodada, você está precisando de cura. Se você faz parte de um grupo e alguém comentou alguma coisa que mexeu com algo que você viveu lá atrás e aquilo te incomodou, te deixou numa situação assim desagradável, você não está curada. Então você precisa se curar. Como eu disse para vocês, em todos os processos, desde lá de trás, de eu jovenzinha, sabe, daquelas coisas que eu fazia, eu achava que estava curada, e quando eu passava para o passo seguinte, eu via que ainda tinha alguma coisa. Então, sempre vai haver alguma coisa que você precisa estar curada. Primeiro, você precisa saber quem você é, que é outra coisa que fez um ban na minha vida. Naquela época que eu fiz aqueles cursinhos de facilitadoras, tudo, eu fiz um curso sobre a personalidade, que hoje em dia existe muitos outros nomes aí, fazem empresas, tudo, né? Naquela época era temperamentos que se falava, né? Era o curso dos temperamentos. Aquele curso dos temperamentos foi um divisor de águas na minha vida, por causa do meu jeito de ser, assim, às vezes até o jeito de falar, sabe? Para mim era normal, era o meu jeito de ser, mas para as pessoas que estavam ao meu redor, me via assim como uma pessoa autoritária, muito mandona, sabe? Coisas que para mim, como assim mandona? Eu nem mandei. Mas o jeito de falar, sabe? A minha personalidade, né? Então, às vezes eu me sentia mal, sabe? De ver as pessoas tinham medo de mim. Dependendo do trabalho que eu fazia, tinha gente que tinha medo de mim, sabe? Medo. Sabe aquelas professoras ruins que existiam antigamente? Tinha gente que falava que eu tinha cara de professora, porque antigamente tinha umas professoras ruins, né? A gente tinha um pavor das professoras, né? Então, e eu não entendia, mas como assim? Eu não faço isso, eu tento agradar todo mundo ali. Mas, gente, tinha gente que tinha medo de mim. Muitas vezes eu chegava em casa, assim, eu ouvia algumas coisas e eu chorava, sabe? Assim, às vezes, sabe? Eu sou meio durona, assim, para chorar. E eu falava assim, mas por quê? Eu não fiz isso, eu não ofendi, eu não falei, eu ajudei. Mas para a pessoa, aquela ajuda foi, tipo assim, uma correção, foi uma ofensa. E para mim era normal. E quando eu fiz o curso dos temperamentos, gente, eu me descobri. Nossa, eu ria, eu falava, gente, é eu. Quando a mentora, na época, ia falando os passos daquele tipo de temperamento, gente, me caiu a ficha. É por isso que isso, é por isso que aquilo. Ali foi um divisor de águas. E esse curso eu trago para a minha vida até hoje. Até hoje eu trago esse curso para a minha vida. Em todos os momentos eu estou ali tentando me policiar. Por quê, gente? Todos nós temos a nossa essência. Nós nascemos com essa essência, com esse temperamento, com essa disposição. Não existe ninguém igual na face da terra. Deus é maravilhoso e perfeito, nos fez seres únicos na face da terra. Não existe ninguém, nem os gêmeos, aqueles gêmeos que são parecidos um com o outro, eles são parecidos no físico, mas na essência eles são diferentes. Não existe ser igual, não existe. Graças a Deus por isso. Porque o mundo precisa de cada um de nós do jeitinho que nós somos, né? Só que todo o nosso ser tem o nosso lado positivo e o lado negativo, como tudo que existe, né, gente? É energia, gente. É até a tomada.
Tem que ter o positivo e o negativo, senão não funciona. Todos nós temos o positivo e o negativo, não tem como fugir disso, né? E o que a gente faz? A gente não vai deixar de ser isso, mas nós podemos melhorar esse nosso negativo. E é isso que eu faço até hoje na minha vida. Quando eu percebo que eu dei uma vacilada, eu já corro lá, gente, e conserto. Vou buscar consertar. Se eu falar alguma coisa muito direta para alguém, e depois, porque eu me reprocesso, antes de eu conhecer reprocessamento, eu já fazia isso, né? Desde que eu entendi os temperamentos. Eu chegava no final do dia, à noite, daí eu me acolhia e daí ia reprocessar tudo que aconteceu no dia, tudo que eu falei, tudo que eu ouvi, tudo que eu fiz. E ali eu já, opa, mas isso aqui, será que a pessoa entendeu isso que eu quis dizer? Aí no dia seguinte eu já ia lá com a pessoa, escuta, lembra de ontem que aconteceu isso e isso? Você entendeu que eu disse isso, isso e isso? E nesse momento que muitas vezes eu via que a pessoa falava, ah, Helena, desculpa, mas eu achei isso e... Ah, então. Então, é isso que eu percebi quando eu voltei, que você teria entendido dessa maneira. Só que eu quero te dizer que eu quis dizer isso, isso e isso, sabe? E até hoje eu uso, gente, esse processo, tá? De me reprocessar, assim, o meu dia, as minhas falas, e onde eu vejo, assim, que eu sair fora um pouco, eu vou me consertar, eu vou procurar me consertar. Porque a nossa vida é isso, é mudanças, assim, é experiências, é tratamento diário. Nós precisamos diariamente estar ali. E isso é quando a gente sabe quem nós somos. Por que eu me corrijo? Porque hoje eu sei quem eu sei o temperamento que eu tenho, eu sei como as pessoas veem e conheci os outros temperamentos. Então, eu sei como a pessoa está me vendo. Eu consigo saber como ela está me entendendo ou se ela não está me entendendo. Eu consigo entender o temperamento dela, né? A postura dela, o olhar dela. E eu vi numa das mentorias que tem uma colega, né, que falou dos 5 sentidos, e eu achei extraordinário, porque só pelo olhar da pessoa a gente consegue identificar se ela está te entendendo ou não, se você ofendeu ela ou não, pela palavra, pelo jeito dela gesticular, você já percebeu, opa, alguma coisa ali não deu certo. Então, o quanto é importante a gente se conhecer. E no decorrer das nossas mentorias, nós vamos falar sobre o eu, primeiro eu. E primeiro eu não é egoísmo, é tratamento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso. E quando eu sei quem eu sou, gente, o resto mais não nos atinge. É por isso que eu digo, se tem alguma colega terapeuta que ainda se sente assim, magoada com alguma coisa, tocada por alguma situação, amada, procura uma colega, se reprocessa, busca por que isso ainda te atinge. Você ainda não está sabendo quem você é, porque quando você souber quem você é, nada te atinge. Nem os problemas diários, gente, porque nós não somos imunes. Todos nós temos problemas em casa, problemas financeiros, problemas familiares, só que aquilo não nos atinge mais. Você consegue saber conduzir. Você tem sabedoria para conduzir. Eu quero dizer o seguinte para você. Nós temos muitas coisas para aprender. Nós temos um longo caminho, porque é um processo, é um processo. Eu tenho muitas histórias para contar, histórias assim, que são aulas, né? Muitas situações para passar para você, muito treinamento para passar para vocês. O conhecimento que eu tenho, eu quero passar, porque quando a gente passa dessa vida, gente, o que fica é só aquilo que a gente passou, né? Aquilo que a gente viveu. Então, nós não temos que guardar nada para nós. Ah, é segredo? Eu não vou compartilhar, eu não vou ensinar, porque vão tomar o meu lugar.
Quem é que já não ouviu isso? Quem é que já não passou por isso? Até no emprego normal ali, de você chegar e a pessoa ter medo de te ensinar, com medo de perder o lugar, né? Ah, eu nunca tive esse medo. Nunca, né? Então, até eu tenho mania de dizer, gente, que o meu maior medo é o medo de não ter medo. Porque um medinho pequeno é necessário, viu? Faz parte, né? Mas a gente está aqui para nos ajudarmos. Nós somos companheiras de jornada. E quando nós escolhemos esse caminho da terapia, a gente escolheu porque a gente queria ajudar o nosso próximo. Porque essa é a nossa missão de vida, ajudar o nosso semelhante. Porque é isso que vale a pena. É isso que nós vamos prestar conta um dia, né, para aquele que nos criou e nos mandou nessa terra para uma missão. Tá? E, e o conhecimento é tudo para a gente ajudar o nosso próximo. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem, que é outra coisa que eu sempre bato na tecla, gente, para o cliente e para todas essas pessoas ao redor, para aqueles que eu ensino. Ninguém dá o que não tem. Então, nós não podemos cobrar nada de ninguém, porque a pessoa não pode dar. Se você não tem, você vai dar o quê? Então, nós precisamos conhecer para a gente dar conhecimento para as pessoas, dar essa oportunidade de cura para as pessoas, dar essa chance para nós e para os demais de ter uma vida plena, gente, de saúde, de paz, porque o nosso tempo aqui nesta terra é muito curto, se a gente for analisar. É um tempo muito rápido e nós não precisamos perder tempo com dor, com picuinhas, né? Com tantas coisas ruins e tem tantas coisas boas para a gente viver. Então nós vamos ter tempo, vamos ter muitas oportunidades. E quero dizer para vocês que eu estou aqui à disposição de todas, né? De, como eu digo para os meus clientes, vamos, eu te dou a minha mão, né? Vamos pegar um na mão do outro e vamos seguir juntos. Para onde você precisar ir, eu estou aqui para ir com você e com vocês, né? Com vocês. Vamos fazer esse trabalho juntas. Vamos melhorar, porque sempre nós teremos algo a melhorar. Vamos ter o principal, gente, é humildade para aprender. Nós precisamos. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, humildade para aprender. Eu quero aprender mais, porque quanto mais eu aprender, quanto mais eu tenho, mais eu posso dar. Um grande abraço a vocês. Eu vou ver se eu tenho oportunidade de colocar o meu portfólio aqui no final do vídeo. Tá? E para mais detalhes, vocês podem procurar a Dirce. A Dirce vai saber como me encaminhar vocês no nosso próximo passo da comunidade, né? A gente vai ter as mentorias para estar auxiliando todas. Nós precisamos, gente, nos especializar em uma área que é outra coisa que eu preciso falar para vocês. Tem pessoas que têm a facilidade, desculpa, gente, mas o tempo aqui está meio diferente, então a gente vai. Mas vamos seguir. A gente vai molhando as palavras e vamos seguindo. Nós precisamos, assim como os médicos, tá? Tem o clínico geral, né? Tem o ortopedista, tem o cardiologista, tem o neurologista. O médico vai, ele estuda, ele faz a faculdade, gente. Clínico geral, ele tem que aprender de tudo um pouco. O clínico geral, ele tem que entender de tudo um pouquinho, até para ele encaminhar para o especialista certo, né? E na terapia não é diferente. Nós temos que ter um conhecimento, mas se especializar em uma área. Porque às vezes aquilo que para mim é fácil, para o outro é difícil. Tá? E dentro da terapia, do atendimento,
vai acontecer muitas situações, vai aparecer todo tipo de cliente para você. E às vezes vai aparecer uma situação que você não está preparado para aquilo, sabe? Não está. Você não tem como saber se o seu cliente ele vai chegar ali só com um problema familiar, um problema conjugal, se o adolescente vai chegar ali só com problema com os pais, se aquele homem vai chegar ali só com problema com a esposa ou com problemas no trabalho. Você não tem como saber isso, tá? De repente pode chegar ali um homem que ele está com problema de culpa, porque teve uma situação, ele matou alguém e ele se sente culpado e isso atormenta ele. E daí ele vai chegar e vai falar para você, olha, eu matei, eu fiz isso, fiz aquilo, tu vai ficar, meu Deus, eu vou ligar para a polícia. Esse homem é fugitivo, eu preciso ligar para a polícia, né? Não é por aí. Vai chegar uma mulher para você que vai falar, eu abortei, porque isso, eu joguei meu filho no lixo. Eu joguei no vaso e dei descarga. E você vai falar, essa mulher é monstruosa, é uma assassina. Tá? O julgamento, que é um julgamento normal do ser humano, sabe? Quando ouve algo, ele já julga a situação. Porque um dia lá atrás, gente, quando eu ouvi alguém falar, sabe, que estuprou, eu falei, meu Deus, tem que matar uma criatura dessa. Um ser desse tem que matar, tem que apodrecer na cadeia, tem que isso. Esse é o julgamento do ser humano, quando não tem conhecimento. Quando eu passei a ter conhecimento, eu passei a olhar diferente, sabe? Em vez de julgar e falar, tem que matar, tem que eliminar da face da terra, eu falava, meu Deus, tenha misericórdia. Essa é uma pessoa doente. Porque, gente, a pessoa só dá o que tem. A pessoa, ela passou por algo, ela vai dar aquilo ali que ela recebeu. Igual a gente tá cansado de ouvir aquelas historinhas, sabe? Aquele que jogou lixo no quintal do outro, o outro jogou flor do outro lado, essas coisas assim, que é para reflexão. Ainda é mais ou menos isso. Então, se você não estiver preparada, você não vai saber lidar com a situação dessa, sabe? De olhar para essa pessoa com compaixão. Eu gosto de usar essas palavras, gente, em vez de usar aquelas palavras técnicas dos cursos, eu uso, né? Você olhar com compaixão que aquela pessoa, para chegar num ponto desse, é que ela estava no extremo da dor, né? Então, por isso é necessário, sabe, a gente escolher uma especialidade. Tá? Isso a gente vai trabalhar nas mentorias, né? A Dirce vai estar passando isso para vocês. Então, se você gosta do geralzão, que é o meu caso, né? Eu gosto do geral. Eu gosto do geral. Então, a nível, gente, porque lembre-se, quando a pessoa procura um terapeuta, e todos nós precisamos, né? Você tem que ver o nível físico, né? Emocional e espiritual. Porque tem coisas, gente, que são de nível espiritual. Se você não tiver um preparo espiritual, você não vai saber lidar. E eu não estou falando em religião. Entenda bem. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Nunca se mistura, né? Nunca se mistura. Inclusive, essa é uma das perguntas que eu faço para os meus clientes no primeiro contato. Você tem uma religião? Porque dependendo da religião que ela diz, eu já sei como que ela entende a espiritualidade, tá? Então eu pergunto só para eu saber como lidar com ela. Porque a gente não mistura religião e terapia. Aliás, com nada, né? A gente devia misturar. Então, a gente tem que cuidar, então, estar preparado a nível espiritual, emocional e físico. Porque quando a pessoa já atingiu um nível físico, que a pessoa já está ali com as dores, né? Que é aquele monte de coisas, dores de cabeça, dores no nervo ciático, da coluna, como eu passei também, problemas de rim, problemas disso, daquilo. Até achei legal, uma colega, né, falou sobre
as dores, porque eu ri isso, porque eu ri. Ela já trata isso, os clientes dela já ali na sessão, muito legal. Então, quando chega a nível físico, é porque a pessoa já passou do limite emocional, né? Então, é outro tipo de tratamento, sabe? Dentro das teorias que conhecemos, mas você tem que ver ela de uma forma diferenciada, certo? Então, você tem que estar preparada. É para isso que servem as mentorias. Espiritualmente, fisicamente, né, no físico e no emocional. Na alma, na essência, você precisa ter esse conhecimento. E daí então partir, peraí, espera aí, o que eu quero? Quando você conhecer o seu eu, você já vai saber distinguir qual a sua especialidade, tá? Eu quero tratar só com mulheres. Eu quero tratar só no lado da depressão, né? Eu, terapeuta, né? Fulana de tal, né? Especialista em depressão, especialista em pornografia, especialista em várias outras situações, né? Relacionamentos abusivos, especialista em terapias de casais, né? Terapia familiar. Então você já vai colocar ali a sua especialidade, tá? E dentro dessa sua especialidade você tem que entender um pouquinho do lado físico, emocional e espiritual para tratar. Porque nós não escolhemos os clientes, não é nós que escolhemos os clientes, são os clientes que nos escolhem. Então a gente não sabe o tipo de cliente que vai vir. Então nós precisamos ter essa segurança, ok? Eu não podia deixar de falar esse detalhe. Mas, para nossa tranquilidade, nós temos aí a comunidade disposta num trabalho maravilhoso de nos prepararmos, todos nós, terapeutas, né, nessa segunda fase, nas especialidades, nessas mentorias, que vai nos proporcionar essa condição de cuidar bem dos nossos clientes. Nós vamos sair, gente, deste período, dessas mentorias, aptos a qualquer situação, ok? Eu agradeço muito essa oportunidade e vamos lá, de mãos dadas, seguirmos juntos nessa comunidade, nesse aprendizado e podem contar comigo, porque eu estou contando com todas vocês, ok? Um grande abraço a todas e até a próxima aula.